E aí, galera do segundo ano, beleza? Estamos aí mais uma vez para continuar o nosso estudo sobre a ecologia básica. Na aula passada, a gente falou sobre os conceitos básicos e sobre teias alimentares. Hoje, vamos iniciar explorando os conceitos de ciclo de materiais ou matéria e fluxo de energia. Numa cadeia alimentar, a energia que passa por todos os seres é proveniente do Sol. Toda energia que existe no planeta, nos seres vivos, só existe porque veio do Sol. Essa energia só consegue ser fixada pelos organismos produtores. Então, no início da cadeia alimentar, aqui num fluxograma, aqui um desenho representando isso, né? Toda a energia que eu encontro em cada um dos seres vivos se inicia com a fotossíntese do Sol. Então, toda a energia contida nas moléculas químicas dos seres vivos, nas moléculas orgânicas, inicialmente veio da luz do Sol. Beleza? Hoje, como nós temos luz artificial, essa luz artificial eventualmente também pode ser utilizada para fotossíntese. Uma plantinha dentro da sua casa também usa a luz da lâmpada que você acende para fazer a fotossíntese. Mas enfim, o importante é essa ideia da energia luminosa sendo convertida em energia química. A energia do Sol que vai para a glicose produzida pelos seres fotossintetizantes. Beleza, gente? A gente viu um pouquinho disso quando estudou fotossíntese no ano passado. Não sei se vocês lembram. Então, a clorofila é capaz de absorver essa energia solar, essa energia luminosa e armazenar na forma de energia química numa molécula que no final da cadeia de reações químicas, essa molécula é a glicose. Então, os organismos produtores, aqui no primeiro nível trófico, transferem energia para os outros níveis quando ele serve de alimento. O coelhinho aqui, no momento que ele se alimenta da grama, ele absorve os nutrientes para fazer parte do corpo dele e no meio desses nutrientes também vem a energia na forma de moléculas de carboidrato. O problema é que problema entre aspas, né? Parte dessa energia que é transferida de um nível trófico para o outro, não é o 100%, eu falei muito errado essa frase, a energia contida num nível trófico não é transferida 100% para o nível seguinte. Parte dessa energia é consumida pelo próprio organismo, ela se gasta no metabolismo, produção de calor, no caso de seres homeotérmicos. Então, parte da energia que a planta absorveu é liberada para o ambiente, não o metabolismo da própria planta. Só passa para o nível seguinte em torno de 10% da energia. Nós temos uma perda bem grande de um nível para o outro. Do segundo para o terceiro nível, mesma coisa. A energia contida no coelho, parte é gasta em torno de 90% e apenas 10% passa para o organismo que se alimenta dele. Então, comparando com a energia que o coelho absorveu lá da planta, nós temos 10% de 10% no terceiro nível trófico. E do terceiro para o quarto, 10% novamente. Parte se perde no ambiente, só 10% vai para o nível seguinte. Nós temos o que a gente chama de fluxo de energia. A energia não pode ser reciclada, ela só vai se perdendo, ela segue um único sentido. Você não tem a energia voltando para as plantas. Se a planta precisa de energia, ela precisa absorver energia do Sol novamente. Enquanto a matéria é continuamente reciclada. A matéria que faz parte da biomassa das plantas passa para o corpo do coelho, passa para o corpo desse animal estranho aqui, passa para o corpo dessa ave e quando eles morrem, ela é decomposta por fungos e bactérias e fica disponível para a planta refazer o ciclo. Então, ela segue, ou a gente pode chamar de fluxo cíclico ou só ciclo. Por isso que a gente fala que a matéria segue um ciclo, ciclos materiais, e energia fluxo unidirecional, sempre do produtor em direção
aos níveis mais altos da cadeia alimentar. Enquanto a matéria, quando o organismo morre, ela se decompõe e até através das próprias excretas dos seres vivos. A excreta sofre um processo de decomposição e volta a ficar disponível para os organismos produtores. Então fecha o ciclo. Quem disse que reciclagem de materiais é invenção humana? É tudo baseado em coisas que já acontecem na natureza. Para finalizar, pois é, pouquinha coisa hoje, mas ainda tem alguma coisa. Vamos falar sobre as pirâmides ecológicas, que é uma outra forma de representação da cadeia alimentar. Nessa forma, a gente representa as transferências de matéria e energia mostrando quantidade. Nós temos 3 tipos de pirâmides ecológicas que não representam só o tipo de indivíduo que serve de alimento para o outro, mas representa a quantidade. Nós temos 3 tipos de pirâmides. A primeira delas é a pirâmide de números, indica o número de indivíduos em cada nível trófico. Nós, então, fazemos uma representação gráfica de largura dessa pirâmide, representando uma certa quantidade. Aqui, por exemplo, a base da cadeia alimentar dos seres produtores, eu tenho 1000 plantas. Vou considerar isso aqui uma planta de pequeno porte. Imagino que esteja se referindo a uma planta de pequeno porte. Essas 1000 plantas são suficientes para sustentar 300 gafanhotos. Então, a largura da barra que representa o consumidor primário é um pouco menor do que o do produtor, porque é um número de indivíduos, é uma população com menos indivíduos. E 300 gafanhotos alimentam 20 aves. Então, essa largura representa quantidade, beleza? Podemos ter uma pirâmide chamada de invertida. O que é a pirâmide invertida? Quando a base é mais estreita que os outros níveis. Aqui, opa, cacete. Desculpa, gente. Catapinas. A base é menor porque eu estou lidando com uma planta de grande porte. Para 1000 besouros, eu não preciso de mais do que 3 ipês. Quando eu falava lá das plantas de pequeno porte, pensa aí numa plantinha pequenininha, tipo um pezinho de hortelã. Um gafanhoto só come mais do que um pezinho de hortelã. Agora, se a gente fala de uma árvore como o ipê, ela é uma planta de grande porte. Então, o único ipê é suficiente para nutrir em torno de 333 besouros. Beleza, gente? Então, cada ipê vai nutrir 1/3, né? 3 ipês, 1000 besouros. 1000 besouros, 20 aves. Inclusive, essa pirâmide não está muito bem representada, porque esse tamanho aqui das 20 aves tinha que ser maior do que dos 3 ipês, né? Agora que eu me dei conta disso. 20 anos dando aula com essa imagem, agora que eu me dei conta disso. Cada dia uma novidade. Continuando aí, gente. Caramba. Por que entrou tudo direto? Não sei. Ai, desculpa, gente. Deixa eu dar uma pausa aqui para entender o que aconteceu. Que tem a transição bonitinha. Acho que agora vai. Pirâmide de biomassa. É a quantidade de matéria orgânica por unidade de área em um dado momento. Como assim, biomassa? É como se fosse o peso, né? No dia a dia a gente chama de peso, mas cientificamente falando, o correto é massa. Quanto de massa os indivíduos têm. Como a gente está falando de seres vivos, né? Biomassa. Então, nós temos a biomassa de produtores, que serve de nutrientes para uma certa biomassa de consumidor primário, uma certa biomassa de consumidor secundário e uma certa biomassa de consumidor terciário. Aqui eu tenho a pirâmide direta. Essa pirâmide pode ser inversa quando eu tenho um indivíduo de grande porte que se alimenta de forma muito eficiente de uma planta, por exemplo. O boi tem uma biomassa muito maior do que toda a quantidade de grama, toda a biomassa de grama que ele consegue sustentar. Quer dizer, que ele come para se sustentar. Desculpa, gente. Então, a pirâmide de biomassa entre grama e boi é invertida. Beleza, gente?
Pirâmide energia indica a energia acumulada em cada um dos níveis tróficos. Na base, organismos produtores. Lembra que eu falei para vocês sobre os 10% que passa? Então, aqui está representando em números, ó, quilocaloria por grama por ano. 10.000 quilocalorias no nível dos produtores, no nível do consumidor primário só 1.000 calorias, do consumidor secundário 100, do consumidor terciário 10. Cada um desses níveis acaba perdendo 90% de energia. Detalhe, não existe pirâmide inversa de energia. É possível, se a cada nível trófico eu perco energia, poderia ser possível a base menor do que o segundo nível? Não tem como. Como a cada nível perde 90% de energia, não tenho como representar uma pirâmide de energia invertida. Não existe pirâmide de energia invertida. Em outros casos, a gente pode representar a mesma cadeia alimentar das 3 pirâmides, de número, de biomassa e de energia. Por exemplo, se eu for colocar essa pirâmide aqui de grama e boi no número, como pirâmide de números, um boi se alimenta de várias plantinhas. Então, eu teria uma pirâmide direta. Enquanto que, deixa eu pensar, uma pirâmide que fica invertida. Outra pirâmide que fica invertida aqui é a relação entre baleias e fitoplâncton. Fitoplâncton, que é o alimento das baleias. É muito menor a biomassa de fitoplâncton em comparação com a biomassa da baleia. Então, também tem uma pirâmide de biomassa invertida aqui. Ah, e a pirâmide que é aqui invertida de números, né? IP, besouro, ave. Se eu representar como pirâmide de biomassa, a biomassa do IP é muito maior do que de besouro. 3 IPs têm muito mais biomassa do que 1.000 besouros. Então, essa relação IP, besouro, ave representada em biomassa fica uma pirâmide direta, não invertida. Deu para entender, gente? Só para mostrar que dependendo do que a gente está representando, vai ser uma pirâmide direta ou invertida. Ok? Então, cadê o último slide, gente? É o que temos por hoje. Completamos a ecologia básica. Vocês têm 2 módulos para fazer nessa sexta-feira. Estamos aí já no COC 12. Passamos para o COC 12, parte 242. Módulos 34 e 35. 2 modulinhos aí para vocês fazerem. Um que vai falar sobre o fluxo de energia e um que vai falar das pirâmides ecológicas. Então, façam os exercícios de aplicação extra desses dois módulos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar, tá? Manda um e-mail lá para mim. Deixa e-mail em alguma das postagens, ou só vocês procurarem lá no campo do estudo, vocês já encontram meu e-mail. Beleza, gente? Então, tenham um bom final de semana. Keep studying. Não deixe a peteca cair. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.